O Estreito de Hormuz e os comentários mais recentes dos Estados Unidos. Donald Trump diz que os Estados Unidos vão se tornar o guardião desse estreito, o que é um pouco complicado, já que o Irã acredita que está no controle. O que poderia dar errado aqui? Tudo. No fim das contas, essa declaração do presidente Trump levanta mais perguntas do que respostas quando ele diz que vão cobrar uma taxa. Isso, como você sabe, contrasta com as críticas aos planos do Irã de cobrar uma taxa. Agora, isso pode ser uma tentativa inteligente do presidente Trump de ridicularizar todo o sistema de cobrança de taxas, dizendo isso. Bem, se os Estados Unidos não podem cobrar taxas, então não há como o Irã cobrar taxas. E isso significa que ninguém pode cobrar taxas. Mas isso é dar muito crédito ao Trump. Talvez isso não se aplique nesse caso, mas no fim das contas houve, você sabe, a tentativa de escoltar navios para garantir uma passagem segura para fora do Estreito de Hormuz. Estamos falando de milhares de marinheiros que ficaram presos lá por meses. E essa operação foi deixada de lado muito rapidamente devido às ameaças do Irã. Mas estamos vendo agora, com essa escalada gradual entre as partes, que talvez o governo Trump sinta que vale a pena pressionar o Irã nessa questão do Estreito de Hormuz. Mas é muito importante lembrar a todos que, enquanto os iranianos tentam colocar o foco no Estreito de Hormuz, é a questão nuclear que representa a principal ameaça. E talvez o objetivo deles seja desviar a atenção do programa nuclear, que, de acordo com imagens de satélite, eles estão tentando reconstruir, mesmo que o presidente Trump tenha afirmado que todas as instalações deles foram destruídas. Então talvez eles estejam tentando reconstruir algumas de suas instalações. Mas com todo o foco no Estreito de Hormuz, a atenção não está voltada para a questão nuclear. Obviamente há muita atenção voltada ao Estreito de Hormuz por causa de suas implicações na economia global e seu efeito imediato nos países árabes do Golfo. Mas não se pode esquecer a questão central aqui. A ameaça principal, não só para a economia global, mas para os países da região, incluindo Israel, e essa é a questão nuclear. E eu realmente espero que a atenção de todos os órgãos de segurança envolvidos não seja desviada e não dance conforme a música do Irã. Ariel Ozeran, correspondente sênior do Oriente Médio, traz as últimas novidades da região. Agradeço seus comentários e atualizações. Obrigada, Ariel. E agora, falando exatamente sobre isso, todos esses desdobramentos de segurança pela região, é um prazer receber o general de divisão aposentado Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar das FDI, que se junta a nós agora de Carmel Yosef, aqui em Israel, general de divisão. Muito obrigada pelo seu tempo, agradeço muito por estar conosco. Israel, obviamente, está observando atentamente, sem se envolver diretamente neste momento, enquanto os Estados Unidos realizam ataques contra alvos iranianos e o regime iraniano lança mísseis e drones contra várias nações do Golfo. Mas a Guarda Revolucionária Iraniana está evitando Israel neste momento. Qual é a sua avaliação da estratégia iraniana no momento? Acho que devemos retomar o acordo de junho. O memorando de entendimento é muito problemático do ponto de vista americano e do ponto de vista israelense. E os iranianos estão se aproveitando da linguagem vaga que basicamente deu a eles alguma autoridade sobre o Estreito de Hormuz e a ligação com o Líbano. E eles sentem que o presidente está limitado. Ele não quer voltar à guerra e eles estão aumentando a aposta. Eles tentam estabelecer um regime no Estreito de Hormuz que lhes dará uma enorme vantagem em uma futura negociação, futuro acordo e no equilíbrio de poder no Oriente Médio. Isso, é claro, vai contra a forma como o acordo é entendido em Washington. E o presidente não está disposto a aceitar o que os iranianos estão fazendo.
E a questão é se é uma situação de nem acordo nem guerra ou algum tipo de ataque limitado dos dois lados ou voltar a uma guerra em grande escala. Acho que as chances de voltar a uma guerra em grande escala eram muito baixas nos últimos meses. Infelizmente, isso aumentou nos últimos 3 dias. Porque aqueles que estão tomando as decisões no Irã agora sentem que têm o vento a favor e podem ditar os passos e as condições do Estreito de Hormuz. Então, vimos do presidente, primeiro, dar liberdade ao CENTCOM para revidar. E então, esta tarde, ele está retomando o cerco ao porto iraniano. Então, isso basicamente nos leva ao período anterior ao Memorando de Entendimento de Lausana. Certamente é interessante, especialmente considerando o fato de que, para o regime, a Guarda Revolucionária está controlando esse estreito. E como estávamos discutindo mais cedo no programa, o Irã fez um trabalho incrivelmente bom estrategicamente ao desviar o foco da questão nuclear para a questão do Estreito de Hormuz. Mas eu gostaria de saber sua opinião sobre o fato de que, no início desta guerra, Israel e os Estados Unidos estavam muito alinhados. No final de fevereiro, com aquela operação conjunta sem precedentes, eliminaram um líder supremo e 40 comandantes no início da guerra. Agora, apenas algumas semanas depois, Jerusalém parece estar fora do circuito, pelo menos na superfície. Você está sugerindo que a guerra pode recomeçar. Você acha que Israel vai apoiar caso essas operações militares continuem novamente? Eu não acho que Israel tenha capacidade de retomar a guerra unilateralmente por sua própria iniciativa. Mas Israel, é claro, vai entrar na guerra se um desses dois eventos acontecer. Israel será atacado pelo Irã da mesma forma que Bahrein, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos foram atacados nos últimos 3 dias. Ou o presidente decide voltar à guerra e então Israel vai lutar novamente lado a lado com os americanos. Acho que Israel tem apenas uma linha vermelha que forçará o país a entrar em guerra unilateralmente por iniciativa israelense. E isso é no caso de Israel descobrir, por informações de inteligência, que o Irã está avançando ou contrabandeando para obter a bomba nuclear. Essa é uma linha vermelha que levará Israel, sem dúvida, novamente à guerra. Não vejo os iranianos fazendo isso nos próximos meses. Eles basicamente veem isso agora quase não como uma forma de desviar a atenção. Eles sentem que isso é a bomba atômica deles. Essa é a maior trunfo que eles conseguiram com a guerra e eles não vão abrir mão disso facilmente. Novamente, como dissemos antes, a estratégia que eles estão usando certamente parece estar funcionando por enquanto. Mas se o presidente dos Estados Unidos decidir diferente e houver uma ligação, vamos aguardar para ver como isso se desenrola. Major-General, permaneça conosco. A outra grande notícia sobre a qual gostaria de ouvir sua opinião, enquanto passamos para as últimas informações sobre um plano audacioso para Mahmoud Ahmadinejad em Teherã e supostos esforços, ao longo de vários anos, para cooptar o ex-líder Linha Dura como fonte de inteligência para Washington e Jerusalém e, potencialmente, recrutá-lo como possível líder no caso de uma mudança de regime no Irã. Agora, essas ações teriam culminado em um esforço dramático para tirá-lo de Teherã, onde ele vivia sob rígida vigilância, e levá-lo para uma casa segura israelense nos primeiros dias da guerra. Mas o plano fracassou. O New York Times está informando que esses esforços incluíram uma reunião com o chefe do Mossad, David Barnea, à margem de uma conferência acadêmica na Hungria, há mais de 2 anos. Segue conosco o general de divisão da reserva Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar das Forças de Defesa de Israel. General de divisão, essa história parece um filme de suspense, com reviravoltas no enredo também.
O que você acha das alegações de que o Mossad tentou se aproximar do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad por anos? E qual é a sua percepção sobre o tipo de inteligência envolvida em tentar transformar um homem que estava determinado a destruir Israel em um possível ativo de inteligência? O que você pensa sobre isso? Eu acho que toda a ideia de uma mudança de regime era uma ideia bastante fraca. Eu conheço apenas uma maneira, talvez duas, de mudar o regime. Uma é com tropas em solo e ir até a capital que você quer mudar o regime, como Berlim em 1945 ou Bagdá em 2003. Esse não era o plano na última guerra com o Irã. Algumas pessoas achavam que a decapitação da liderança criaria as condições. Algumas pessoas, eu acho, achavam que os curdos seriam as tropas em solo. E como o New York Times está nos dizendo, e eu não faço ideia de quão confiável é essa história, eles também preparam uma alternativa. E se você se lembra, o presidente Trump, no começo da guerra, disse que já existem diferentes líderes no Irã e que a mudança de regime já aconteceu. Certo. Então, pela minha experiência como chefe de inteligência há muitos anos, eu confio muito em fontes de inteligência de sinais. Algumas fontes técnicas, reconhecimento aéreo, e na minha confiança em inteligência humana. Como a operação, se funcionar, uma operação legítima em relação a Ahmadinejad, são muito menos confiáveis do que outras dimensões da inteligência. E a inteligência é a base para uma operação, para uma estratégia. Então você não pode comparar isso com a operação do Pager no Líbano, que foi técnica cibernética de comando e controle e uma ideia inovadora. Nesse caso, acho que se a matéria do New York Times estiver certa, ela deveria ter sido muito mais verificada com equipes de análise crítica e a viabilidade dessa ideia se tornar realidade. Muito obrigada. Agradecemos muito os seus comentários. General de Divisão aposentado Amos Yadlin, obrigado por estar conosco no programa. Foi um prazer. Obrigado, Benita.